Marcivan Barreto é morador, não é, da favela de Heliópolis, aqui em São Paulo. Ele é presidente da CUFA, Central Única das Favelas, em todo o estado de São Paulo. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão de segurança, a participação do tráfico de drogas, que se intitula dono de alguns territórios em São Paulo, principalmente territórios de favela. Recentemente nós tivemos esse evento, esse acontecimento, esse incidente em Paraisópolis, não é? Durante a visita de um dos candidatos a governador aqui em São Paulo. Como é que vocês, da favela, interpretam o que aconteceu em Paraisópolis? Anteontem. Isso. É o seguinte, eu falando da CUFA em si, hoje a CUFA, ela... Tem CUFA lá também, tem CUFA em Paraisópolis. A CUFA hoje está em todas as favelas de São Paulo, como eu falei. Mas o nosso trabalho da CUFA, do diálogo com o poder público, é dialogar com os gestores públicos, com qualquer um que seja ele, de esquerda, de direita. Mas aí aquilo ali foi questão de território realmente? Isso, acho que a questão não, às vezes é algo até isolado, algo que aconteceu isoladamente e que coincidiu com o momento que ele estava ali. Né? Como eu não moro no território, a gente não inteirou ainda do que aconteceu, mas para você ter uma ideia, quando eu falo com o governador de São Paulo, e é isso que a favela tem que entender, principalmente quem está no comando da favela, como o irmão acabou de citar, tem que entender que quando eu falo, por exemplo, com o Rodrigo Garcia, eu não estou conversando com o Rodrigo Garcia, nem estou conversando com o PSDB. Eu estou conversando, estou indo com um governador que foi eleito democraticamente pela maioria da população. E que esse governador ele tem a obrigação de levar políticas públicas para dentro da favela. Mas eles não levam políticas públicas para dentro da favela se eles não saberem o que está ocorrendo na favela, qual é a necessidade. Então, qual é o papel da liderança? Não da CUFA, da liderança de favela, independente de quem seja a organização. A CUFA não tem e faz questão de não ter nenhuma cor partidária, né? Não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. Qual é a filosofia de vocês? A nossa filosofia é mostrar que a favela é potente, que a favela não é carente, que ali existe pessoas do bem. Existe supermercado, existe feira, empreendedorismo de favela. Se você vê as grandes marcas, tem tudo banco. Paraisópolis tem 3 bancos, tem agências bancárias dentro da favela. Sabia que a Casas Bahia que mais vende no Brasil é a Casas Bahia que está dentro da favela de Paraisópolis? É a maior loja da Casas Bahia que mais vende. Restaurantes. Grandes restaurantes, grandes bares, tem bares famosos. Então, o que a gente faz e o que é o papel da liderança é isso. É saber dialogar com a favela e saber dialogar com o asfalto. Eu não posso chegar na favela também, subir no drone, saindo gravando. Tudo bem, a gente sabe como que é um território. Então, você tem que ter um diálogo com a favela. Né? Eu levei recentemente na favela de Heliópolis o Abílio Diniz, que o Abílio Diniz ficou encantado com o que viu, com o poder que tem. Eu levei a Caixa Econômica Federal, que é a presidente da Caixa, foi aí que partiu a parceria com a CUFA, que eu mostrei para ela o quanto que a favela mobiliza, o quanto que tem gente do bem, que trabalha, que são honestos, que trabalhador. Então, tem que parar com esse estigma de olhar para a favela e achar como favelado. Acabou de ter uma ação aqui de um vereador de Sorocaba falando que em Sorocaba não tinha favela. Entendeu? Falando, não, aqui não tem, nós não queremos favela, aqui não queremos a CUFA aqui. Então, para você ver, é um absurdo, um preconceito absurdo. E se você entrar no Google agora e pesquisar favela em Sorocaba, você vai ver um monte de tal. Não foi a CUFA que criou. Entendeu? É algo que já existe lá e eles querem maquiar e querem esconder. E o que a gente faz é isso, é não se esconder, é mostrar para o mundo, mostrar para o asfalto que a gente sabe produzir. Eu acabei de fazer recentemente em Heliópolis um show que estava João Gomes, Thierry, que são grandes nomes do cenário nacional, e eu levei para dentro da favela de Heliópolis e mostrei para o asfalto que a favela também sabe produzir um grande evento. Não precisa o morador da favela sair para curtir um grande evento na Avenida Paulista. A gente também sabe produzir. Quando o senhor fala em asfalto, o senhor se refere ao pessoal do outro lado, a classe média? Isso, é essa barreira que sempre criou e que agora com a pandemia escancarou. Né? A pandemia ela serviu para isso, para mostrar o quanto a favela é unida e o quanto a favela tem esse estímulo de estar diferente do asfalto, quanto o olhar, não só todos, mas eu falo a mídia em geral, ou o poder do asfalto, tem esse olhar para a favela. Tá? Então o que a gente faz é exatamente isso. Na pandemia, a favela se mostrou unida. Enquanto se estavam se pedindo para a gente ficar em casa, a favela estava mobilizada. Nós mobilizamos 20 mil voluntários.
Enquanto se falava para ficar em casa privado ou isolado, como ficar isolado se os serviços essenciais na pandemia eram realizados por moradores de favela? O porteiro, o cara que dirigia o ônibus, a caixa do supermercado. Então, o que a CUFA fez foi isso, é mostrar para a OMS, mostrar para o poder público que ali tem pessoas que precisavam ter um olhar de carinho. Como que eu cuido de uma mãe que tem 4 crianças que se alimentava na creche, passaram a ficar dentro de casa e essa mãe trabalhava no farol ou até de diarista, como que ela mantém o sustento desses filhos? Entendeu? Como é que o senhor enxerga hoje o trabalho de vocês durante a pandemia, já que ela ficou um pouco distante, embora esteja apresentando suas consequências até hoje, Até né? hoje. Mas, enfim, como é que foi esse desafio? A pandemia ela serviu para mostrar para o mundo o quanto a favela é organizada e o quanto nós somos potentes. Enquanto uma doação que uma mãe ganhava, ela dividia com o vizinho. O quanto carinho que uma mãe tinha que fazer um bico e o outro olhar. A falta de emprego foi o principal problema de vocês. Foi o principal porque quem mora na favela, irmão, a grande maioria, não todos, mas o empreendedor da favela, ele vende hoje para comer amanhã. O empreendedor da favela, ele vende no farol, ou ele faz uma unha, a dona de casa, ele cuida de alguma coisa. O que ela ganha, ela gasta em 15 dias. Então, o que a CUFA fez foi exatamente isso, é entender isso e buscar soluções para que essas famílias continuassem sobrevivendo. Hoje, o Brasil tem 33 milhões de brasileiros vivendo na linha da fome. Isso é um absurdo, não é o Marcivan, a CUFA que criou, tá aí as pesquisas, se você entrar, você vê. Então, o trabalho que a gente tem é exatamente contramão, é mudar isso aí, é mudar esse cenário, potencializar. Nós mobilizamos em 2020 e 2021 600 milhões de reais. Nós entregamos agora, estamos entregando 123 mil unidades de botijões, isso em todo o Brasil e todo mês, num período de 5 meses. Então o que a gente faz é isso, é dar o assistencialismo, mas também ensinar ela a buscar o seu sustento, porque o assistencialismo vai parar. As empresas ninguém aguenta ajudar por toda a vida. Então o trabalho que a CUFA faz é isso, eu te ajudo, mas eu também te ensino a você ganhar o seu próprio pão. Aquela história de pescar o peixe, né? É isso, ensinar a pescar. É isso aí. E a assistência médica, como é que ocorreu? Assistência médica, o mesmo processo. Nós fechamos parcerias, e aí eu posso falar da Uber, em que nós pegávamos a Maura juntamente com o grupo, nós fechamos uma parceria com a Volvo. Hoje a CUFA ela tem em torno de 50 veículos da Volvo, que nos ajudou muito. Às vezes você vê uma Volvo passando na rua, pessoal, a CUFA não comprou. Aquela Volvo pertence à Volvo. Eles nos cedeu exatamente para a gente levar essas mães que muitas vezes não tinham condições de ir no médico, principalmente com muito fake news que saiu sobre a Covid. Então você tinha que fazer um trabalho de reeducar aquele senhor, aquela senhora e falar, olha, não tem perigo, vamos para o posto, eu te levo. Então levava nos veículos. Quando não tinha veículos, tinha os vouchers da Uber para que a gente levasse essas pessoas no médico. Então a gente teve que se reinventar. A favela, na pandemia, se reinventou e sobrevivemos à pandemia. Aconteceram vários desafios, né? O problema escolar também. Né? Escolar, os garotos das mães, você tira as crianças das creches. Só que eu estou falando de mães que têm 5 crianças, 6 crianças. E crianças que se alimentam na escola. Na escola. Tem mães que deixam as crianças exclusivamente para alimentar na escola. Tem mães de favela que seus filhos ficam na escola exatamente porque ela não tem condições de alimentar. E como que ela alimenta agora com tudo fechado? Entendeu? Então, assim, é fácil você tirar, fechar, colocar uma mãe dentro de uma casa maior, se vira. Como falar de isolamento social se tem 10 pessoas morando numa casa, 10 barracos em cima do outro, ou distanciamento social? Isso para a favela, essa linguagem é uma linguagem que não funcionou na pandemia. Teve becos que contaminam o beco inteiro. Então, se você olhar matérias minha antiga, eu fiz uma matéria que até ganhamos prêmio internacional, que eu estou cercado, todo protegido, fazendo isso no beco, com a maquininha aqui, que é aquelas de pulverizar, para tirar um pouco daquele vírus que estava circulando ali nos becos. Problema de internet também para as crianças poderem estudar se online. comunicar. Estudar online. Você falar que 5 crianças vai estudar dentro da casa, só que a mãe ela tem um celular que um dados móveis dela dura 1 semana. Então a CUFA entregou 500 mil unidades de chips com internet de boa qualidade, com ligação para para mim, 500 mil unidades? 500 mil unidades de telefonia celulares foram distribuídos pela CUFA para que as mães pudessem colocar seus filhos para pelo menos ter uma igualdade com o asfalto. Você falar para quem mora num bairro, eu falo asfalto até um bairro, mesmo de periferia, mas o cara tem uma internet boa, é legal você colocar 4 filhos para estudar. Agora você dá um celular de uma mãe que dura 2 horas os dados móveis com 4 filhos para estudar, é impossível. Como estudar online, estudar vídeos, que só para baixar um vídeo os dados móveis dela acabavam. Então a CUFA entregou 500 mil unidades de telefone para que esses filhos tivessem pelo menos a dignidade de estudar.
Mas, Ivan, estamos no final. A gente tentou, sabe, buscar todos os temas possíveis e imagináveis nessa nossa conversa aqui. Eu quero deixar esse finalzinho aí. Temos aí um minuto apenas, para falar do futuro. Fala aí do futuro. Do futuro, eu acho que o futuro das favelas é isso. O futuro a gente quer oportunidade. Nós não queremos esmola. A favela não está pedindo isso, a gente só está a oportunidade que as empresas, que os governantes tenham um olhar de carinho para com as favelas, para com as comunidades, né, como se queiram falar, mas que tenham um olhar e que leve oportunidade para a base da pirâmide. É isso que a gente quer. Se você levar oportunidade, meu amigo, pode ter certeza que a gente vai voar longe. São brasileiros que vivem em favela, não é? É isso. E organizados pela CUFA Central Única das Favelas. Nós conversamos aqui com Marcivan Barreto, a quem eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de vir conversar conosco. Muito obrigado. Um grande abraço a todos os ouvintes aí, sucesso para vocês sempre, mano. E até amanhã, gente.